Paz do Senhor. Eu quero falar da ceia do Novo Testamento em Lucas. Então está dizendo no capítulo 22, versículo 17, que é em memória de Jesus Cristo. 1 Coríntios também está falando, em Marcos está falando assim, enquanto eles estavam sentados na mesa a comer. E em Mateus também está falando da traição de Judas, que Judas metendo a mão no prato com Jesus foi o que traiu Jesus. Isso está falando não da instituição da ceia, está falando da Páscoa, porque houve outra ceia. Nesta ceia, houve outra ceia. Não sei se você já percebeu isso, mas houve duas ceias ali no mesmo tempo. A ceia da Páscoa, que os hebreus, então, eles comemoravam a passagem do Egito ali, e depois, então, houve a ceia do Novo Testamento, que é a ceia do Senhor. Você pode ver que, então, eles estavam comendo na primeira ceia, eles estavam comendo, e, então, isso fala em Marcos. Aqui em Mateus está dizendo que Judas, comendo com Jesus e com os apóstolos, põe a mão no prato, demonstrou que ele ia ser o traidor. Então, esta primeira ceia, que foi a ceia do Antigo Testamento. E Jesus fala da ceia que ficará em memória dele, então, do Novo Testamento. E aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 11, ele está falando aqui a partir do versículo 23, mas o versículo 25 e o 26 está dizendo assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eu resolvi de gravar esse vídeo dessa vez para você, porque há muita gente hoje, no nosso tempo, negando a Santa Ceia. Há muitos obreiros que dizem ser obreiros de Cristo, mas eu digo que é obreiro fraudulento, que já tiraram a Santa Ceia, que eles dizem que a Santa Ceia não é mais para o nosso tempo. Então ou você vai ficar com a verdade, ou você vai ficar com esses obreiros, pastores falsos, fraudulento, que andam só por dinheiro, inventando heresia, tirando a ceia, tirando muitas doutrinas, doutrina de salvação, tirando muita coisa, tirando o batismo e várias coisas. Esses pastores fraudulentos, então aí eles estão tirando isso. Então você note bem que Jesus está dizendo aqui no versículo 26 de 1 Coríntios: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ele já veio? Não veio? Então não para de anunciar, porque Jesus, quando termina aquela ceia, ele tomou o pão e tomou o cálice e apresentou a Deus, e ele está dizendo: todas as vezes que comerdes deste pão, é o pão já que é o corpo dele, e que beberdes deste cálice, que prefigura o sangue dele. Então, já não é mais aquele que eles estavam comendo. Esse já Judas não ponhou a mão no prato, porque esse Jesus entregou na mão deles, diz: reparti entre vós. Então nós podemos notar que Jesus agora está falando para os apóstolos da ceia da nova aliança, não é da antiga aliança. A ceia da antiga aliança eles já tinham celebrado. Agora Jesus está celebrando a ceia da nova aliança. E ele diz: todas as vezes que comer este pão, que é o pão da nova aliança, e beberdes este cálice, que também é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo, então anunciai a morte do Senhor até que ele venha.
até que Jesus venha. Quando você ouvir um pastor fraudulento, um obreiro fraudulento, transfigurado, obreiro de Satanás transfigurado em obreiro de Cristo, que parece ser, porque em 2 Coríntios, no capítulo 11, diz assim, que o diabo se transforma os seus obreiros em obreiros de luz, em obreiros de Cristo, mas são demônios transformados. E hoje nós temos aqui na Terra demônios transformados, parece que são obreiros de Jesus, e não são obreiros de Satanás. Eles tiraram muita coisa, e você vê que eles tiraram a ceia, e Jesus está dizendo, anunciai até que eu venho, anunciai isto em memória de mim. É um memorial de Jesus Cristo, da Santa Ceia. Cada vez que você está celebrando a Santa Ceia, você está participando do memorial da paixão e morte de Jesus Cristo. Não se afaste da Santa Ceia, não acredite nesses mentirosos que estão tirando a ceia do Senhor, mas fique firme e avisam as pessoas sobre essa fraude que está aí dentro de muitas igrejas aí que se chamam igreja evangélica, mas não são. São fraudulentos obreiros de Satanás. Que vocês tenham uma sorte de não estar numa igreja dessa, mas se tiver, fuja, porque não é a igreja do Senhor. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.